Olá, sexta-feira, 23 de agosto de 2019, dia de estreia no YouTube do InfoMoney. Começa agora o primeiríssimo InfoMonday, um programa para você levar para a sua segunda-feira, para começar a próxima semana muito melhor informado, muito melhor preparado. Aproveitando que é a estreia, eu vou explicar um pouquinho aqui do conceito desse programa para vocês. Nós, editores e repórteres do InfoMoney, já saímos da redação na sexta-feira sabendo algumas das pautas que com certeza vão fazer a gente prestar mais atenção na semana que vem, né? E a nossa ideia aqui é trazer você para uma roda de conversa para você saber algumas das principais pautas que vão te afetar na próxima semana, para já estar melhor preparado, saber aí no que prestar atenção nos próximos 7 dias. A primeira pauta dessa semana não é nem da segunda-feira, é antes disso ainda. Nesse sábado começa a reunião do G7, que vai ser sim bastante importante para o Brasil, apesar de ser na França e apesar do Brasil não participar. A Lara vai explicar por quê. Pois é, quem diria, Brasil vai ser um dos focos da reunião do G7, que reúne as 7 maiores economias do mundo. Na França vai ter essa reunião no fim de semana e um dos pontos de destaque vai ser o Brasil, mas não vai ser um destaque positivo. O Brasil vai ser um destaque por conta da polêmica sobre o desmatamento na Amazônia. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que o Brasil participa do Mercosul, pode ser colocado em xeque, que injetaria 500 bilhões no Brasil nos próximos 10 anos, está sendo colocado em xeque. O Macron retirou o apoio, o Macron, que é o presidente francês, e com isso as ações de exportadoras, principalmente JBS, tiveram uma reação bastante negativa a esse anúncio do Macron. Então, a gente vai ficar bem de olho, ver se tem desdobramento, se realmente vai ser o fim do acordo entre a União Europeia e Mercosul, e que é muito importante, né, por conta a economia está patinando no Brasil, então esse acordo seria bastante positivo. E pode ter impacto não só no mercado, pode ter impacto na Bolsa, mas também no dólar, que, por sinal, teve algumas mudanças que o Banco Central implementou essa semana no mercado de câmbio, que o Figo vai comentar um pouco mais. O dólar ele vem sendo notícia já há muitos meses, né? Vai continuar aí no radar dos investidores, no radar do mercado, não só na semana que vem, principalmente no começo da semana que vem, como para os próximos dias, porque a cotação disparou, né? A cotação do dólar ultrapassou a barreira dos R$4, hoje ultrapassou a barreira dos 4,13 e o Banco Central ele começou a fazer uma série de operações que ele não fazia há uma década para tentar reduzir um pouco essa volatilidade no câmbio. Ele não muda a tendência de alta do dólar, porque o que está afetando a cotação, né, o que está fazendo o dólar subir, é o cenário externo, né? A gente tem uma perspectiva de desaquecimento da economia global e tem uma guerra comercial rolando entre os Estados Unidos e a China, que são dois dos principais parceiros comerciais, não só do Brasil, mas também de todo o mundo. Tem uma queda de braço aí entre esses dois países, isso deve afetar o desempenho da indústria, e essa é a principal preocupação também do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, por isso que ele está um pouco reticente em continuar baixando juros por lá, né? Existe uma pressão do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, para que ele faça isso, né? Porque o Trump quer que os Estados Unidos fiquem mais competitivos, que a indústria se torne mais competitiva, com uma taxa de juros ainda menor, mas o presidente do Banco Central americano está reticente exatamente por causa do... É muito incerto os desdobramentos aí dessa guerra comercial, não só para os Estados Unidos, como para o resto do mundo. Então, esse é uma notícia que a gente vai continuar acompanhando, essa queda de braço entre os dois, o presidente do Banco Central e o Trump, a gente vai continuar acompanhando, porque na semana que vem a gente pode ter novidades, né? Aqui no Brasil, a nossa agenda interna, ela pesa um pouquinho menos na cotação do dólar, mas ela também pode afetar. Na semana que vem a gente vai ter um indicador muito importante, não é, Lara? Isso mesmo. Por mais que não impacte tanto o mercado de câmbio, vai sair o dado do PIB na quinta-feira de manhã, e o PIB do segundo trimestre. A expectativa é de uma recuperação na economia, mas ainda lenta. Principalmente no setor industrial, a expectativa é de que seja mais um trimestre fraco, serviços vai andar um pouquinho mais, mas ainda está longe de ter aquela retomada que estava prometendo em 2019, cada vez mais estão revisando o PIB para baixo, e qualquer surpresa negativa pode sim impactar o câmbio. A expectativa é de uma recuperação ainda lenta,
mas se decepcionar pode sim impactar os mercados. Pois é, a gente espera aí que não tenha nenhuma surpresa muito negativa, porque a gente não quer que isso se torne mais um fator aí para influenciar na alta do dólar. Até porque a cotação do dólar nem Deus sabe, né? Aqui no Brasil o dólar subiu em relação ao real, mas lá no nosso país vizinho, aqui na Argentina, o dólar disparou em relação ao peso argentino. O mercado por lá não tá nada fácil, não é, Bia? É isso aí, tem muita gente pensando aí na reunião do G7, mas a gente não pode esquecer dos nossos vizinhos. E uma das grandes dúvidas que estão aí no mercado financeiro é se já vale a pena voltar a comprar ações, por exemplo, da Argentina, investir no câmbio, porque a bolsa daquele país despencou depois dos resultados das primárias para as eleições presidenciais, assim como a moeda argentina ainda segue muito desvalorizada. Para tentar entender essa questão, a gente solta nos próximos dias uma matéria, uma entrevista que a gente fez com o diretor da Schroders, que é uma gestora que administra mais de 500 bilhões de dólares no mundo. Ele fica na Argentina e ele disse que o momento pede calma. Ele sinalizou que ainda não é hora de tomar esse tipo de decisão, o que não quer dizer que ele não esteja atento a oportunidades. Aí ele está se referindo a títulos de empresas argentinas e ações do setor de petróleo e gás principalmente. Agora, não só de compra quer saber o investidor. Aqui no Brasil, a preocupação está mais com as vendas. Isso porque muita gente tem se desapontado com os desempenhos dos seus fundos de investimento e tem permeado as discussões se vale a pena vender um fundo de investimento da carteira. Qual que é o melhor momento para você se desfazer disso? Para tentar entender a fundo esse tipo de problema, de questão, a gente conversou com diversas gestoras de patrimônio para entender como elas tomam esse tipo de decisão na hora de selecionar aí os ativos da carteira ou então se desfazer dos ativos. E por incrível que pareça, o que a gente descobriu é que a rentabilidade tem menos peso do que a gente imagina sobre essa definição. Pesam mais a questão humana, a estratégia do fundo, se houve alguma ruptura. Quer dizer, tem muita coisa para a gente aprender para não tomar uma decisão antes da hora. E a gente também vai soltar essa matéria nos próximos dias para te ajudar a tomar esse tipo de definição na sua carteira de investimentos. Falando aí de investimentos, também teve mudanças importantes no mercado imobiliário nessa última semana, não é não, Paula? Nessa última semana e na próxima, na segunda-feira, a Caixa começa oficialmente a oferecer o financiamento imobiliário atrelado à inflação oficial do país, né, ao IPCA. A taxa mínima de juro, a taxa inicial de juro fixa, ela começa muito mais barata e isso abriu os olhos aí de quem já estava pensando em comprar um imóvel, né, financiar nesse caso, porque comprar à vista não faz diferença esse anúncio aí. A questão é que com esse financiamento atrelado ao IPCA, todo o risco da inflação do Brasil acaba na mão do mutuário, né, de quem compra o imóvel. Ele sai aí das costas da Caixa, do banco, e chega nas suas costas. Por isso, é ideal você prestar muita atenção se você realmente quer lidar com esse risco ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. Para um financiamento mais curto, a gente não tem perspectiva aí da inflação sair do controle nos próximos 2, 3 anos, pode ser realmente bem interessante. Mas para dívidas muito mais longas, ele parece aí um problema. A gente fez algumas matérias essa semana falando um pouco mais sobre isso. Todas elas vão estar na descrição desse vídeo, você pode ler um pouquinho mais. E na semana que vem vai ser o anúncio oficial aí, o anúncio não, né? A Caixa vai colocar no mercado de fato esse tipo de financiamento. Se você decidir que ele é para você, pode ser legal ficar de olho. Mas além disso, a gente coloca aqui nos comentários também um espaço para vocês deixarem as suas sugestões, para vocês construírem o InfoMonday junto com a gente. Tudo que vocês falarem aqui a gente vai ler, vai levar em consideração, então sintam-se à vontade para falar o que vocês mais gostaram nesse programa e o que vocês gostariam de ver nas próximas edições. Até a próxima semana, no próximo InfoMonday.